Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Nós estamos aqui nessa manhã de domingo, mais uma vez para nós começarmos nossa semana, nosso domingo na presença do Senhor, com uma meditação, com uma reflexão na palavra de Deus. E agradecendo a Deus, porque mais uma semana se inicia, nós temos a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, de agradecer a Deus por sua bondade, por sua misericórdia. E agradecer também já aos irmãos que estão entrando aqui na live, a pastora Adriana, a Carla chegando por aqui. Que Deus abençoe os irmãos que estão aqui nos ajudando a transmitir a palavra de Deus. E pedir que os irmãos que estão chegando já, se puderem, envie o convitezinho aí para os irmãos, para eles irem entrando na página, para nós podermos iniciar o nosso culto, né, a nossa reflexão. E hoje eu já deixei aí no post da chamada o texto que nós vamos abordar nessa manhã. Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo de número 14. É esse texto que eu preparei para nós meditarmos hoje. E agradecer a Deus também, porque acho que eu estou vendo o irmão Abacuque chegando. E aproveitar que nós já temos os irmãos chegando aqui, dizer que hoje à noite nós teremos novamente o nosso culto público presencial na igreja. E também os irmãos que não puderam participar da ceia ontem, que hoje nós vamos também dar abertura para os irmãos que quiserem participar da ceia, participarem hoje. Então, nosso culto às 6h30 na igreja. Aliás, agradecer a Deus, porque foi um culto maravilhoso ontem, um culto de ceia maravilhoso que nós pudemos participar. E maravilhoso pela saudade, né, que a gente tem dos irmãos, e ver também as crianças participando ontem lá foi muito bom, foi maravilhoso ver aquela comunhão dos irmãozinhos também. Então, meus irmãos, nós, graças a Deus, estamos retomando nossa vida normal. E hoje é mais um dia que nós vamos celebrar a vida, celebrar a Jesus Cristo, o Senhor da vida. Bom dia, irmão José, irmã Jane, Carla, bom dia os irmãos. Paz do Senhor. Que bom que os irmãos já estão chegando por aqui. E, salvo engano, no dia de hoje também, nós vamos chegar na igreja um pouco mais cedo, mas às 5h já deve ter irmãos lá na igreja, acho que a Carlinha, outros irmãos que vão ensaiar alguma coisa lá para a gente poder cantar, ensaiar louvores, né, ao Senhor, né, para a gente poder apresentar a Deus no culto. Então, os irmãos estão todos convidados a fazer parte, né, desse momento de adoração congregacional. E também estamos anunciando aí que os irmãos nos sigam nas nossas redes sociais, a gente tem as páginas que estão sendo colocadas aí pela Carla. E os irmãos sigam lá, porque graças a Deus já tem um bom acervo de material produzido pela Igreja Betel para ajudar os irmãos nesse momento de reclusão que está sendo colocado. Meus irmãos,
Eu quero convidar os irmãos agora para nós irmos à palavra de Deus. É Gálatas capítulo 6. Eu pretendo abordar Gálatas outras vezes aqui e hoje eu vou começar, estranhamente, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Mas a Carla está dizendo que é às 17h30. Muito bem, muito obrigado, Carlinha. E 17h30 lá na igreja. Então, eu vou começar pelo capítulo 6 de Gálatas hoje, porque há uma necessidade de nós tratarmos o assunto que esse texto nos traz. E Gálatas capítulo 6, do verso 11 ao verso 15, nos dá a oportunidade de nós nos debruçarmos sobre este assunto. A fé que nós precisamos ter. Há, meus irmãos, de fato, uma que nós precisamos ter. Pastor Wellington também, seja bem-vindo, Deus abençoe. Há uma fé que nós precisamos ter, uma fé que nós precisamos exercitar, mas há uma temos, precisamos urgentemente rejeitá-la. Então, quando a gente divide a fé necessária a todo cristão, e há também tipos de fé, tipos de religiosidade, tipos de expressões de fé e de religião que devem ser veementemente extirpada e tirada do nosso meio, tirada da nossa vida. E Paulo, aqui em Gálatas capítulo 6, de verso 11 a 15, ele vai nos falar desse tipo de fé que nós precisamos ter e um tipo de fé que nós precisamos rejeitar na nossa vida. Nós não podemos aceitar algumas expressões de espiritualidade que às vezes são comuns, né? Até comuns, não é que às vezes encontrar um tipo de fé que as pessoas estão anunciando como verdadeira e na verdade é uma fé pagã, não pertence a uma fé cristã genuína, uma fé cristã verdadeira. E esse texto de Paulo, ele nos diz assim, 6 e 11 de Gálatas. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os circuncidados cumprem a lei. Circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Então, aqui a respeito de uma fé que estava sendo praticada na igreja dos irmãos da Galácia, dos irmãos Gálatas. Havia, na verdade, um tipo de fé que estava levando o povo da igreja dos Gálatas a rituais e a prática do antigo judaísmo. Então, era uma tentativa que estava na igreja dos Gálatas como regra para que a pessoa fosse salva, para que a pessoa realmente fosse cristã. Então, estava se colocando como critérios e como condição que a pessoa observa do judaísmo. E Paulo vai
rejeitar veementemente essa tese. Ele vai dizer que não, né? O cristianismo rompeu com o judaísmo. Não há ligação nenhuma entre o cristianismo e o judaísmo. Então, assim como aconteceu lá no passado com a Igreja dos Gálatas, nós vemos também nos nossos dias uma tentativa, né, de igreja. Dentro da igreja, rituais do antigo judaísmo. E também de práticas de ortopraxia, de prática correta do cristianismo, uma tentativa de inculcar na cabeça das pessoas uma fé, religiosidade que não é baseada no Evangelho de Cristo, mas ela é baseada muitas vezes em superstições, numa fé popular que existe e que é das nossas igrejas. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Eu quero falar sobre um tipo de fé que as pessoas dentro das igrejas hoje praticam e que, na verdade, não tem nada a ver com a fé cristã evangélica, com a fé bíblica que seja de nós. Essa fé, devemos rejeitá-la por completo. E que tipo de fé é esse que nós devemos rejeitar? Porque é sobre isso que eu quero começar a falar. E Paulo vai nos mostrar aqui um tipo de fé que deve ser rejeitado por nós. E esse tipo de fé aparece aqui no versículo 12. Vai dizer em Gálatas 6:12 o seguinte: a boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem. Então, qual é o tipo de fé que Paulo está dizendo aqui que os gálatas devem rejeitar de sua vida? Que tipo de religiosidade é esse? É um tipo baseada no exterior. Os que desejam causar boa impressão é o tipo de fé que está mais condicionada a observar expressões de fé exteriores. Pessoas que querem uma fé que seja baseada na sua exterioridade. Religiosidade que é praticada, mas que de conteúdo ela não tem absolutamente nada. Isso aqui deve ser rejeitado, esse tipo de fé que as pessoas estão alardeando e que estão ensinando as pessoas a praticarem. Eu vejo isso com grande preocupação, porque ela torna muitas vezes as pessoas cínicas na sua religiosidade. Quero dizer, ela torna a pessoa cínica porque ela mostra uma coisa e ela vive outra. Com os seus lábios ela professa uma coisa e na sua conduta ela pratica outra. E nesse diapasão provável, e é possível, é absolutamente possível que nós tenhamos dentro das nossas igrejas, se esse tipo de fé que for praticado, nós tenhamos dentro dos nossos arraiais cristãos verdadeiros pagãos e verdadeiros ateus dentro das igrejas. Aí você vai falar assim, pastor, mas é impossível, porque uma pessoa que está dentro de uma igreja, embora que talvez ela tenha uma fé que seja uma fé dúbia, uma pequena fé, uma fé distorcida, mas só pelo fato dela estar dentro de uma igreja já demonstra que ela tem espiritualidade. Sim, isso é verdade. Mas que tipo de espiritualidade essa pessoa tem? Ela sustenta toda a base da sua crença. Não é possível que ela seja uma pagã.
é possível até que ela seja um ateu. Um ateu, não no sentido filosófico, mas um ateu no sentido prático. Porque, na realidade, exteriormente, ela demonstra no seu interior. Ela desacredita totalmente. Então, essa fé que vai dizer que nós temos que rejeitá-la, é essa fé que se baseia no exterior. É uma fé somente de aparências exteriores, mas que não condiz com o espírito verdadeiro, cristão. Porque, meus irmãos, basicamente, intrinsecamente, fé discreta. O que caracteriza a fé cristã verdadeira? Caracteriza é a sua discrição. A fé cristã é discreta na sua forma. Perdão. E era isso que estava causando problema na igreja dos Gálatas. Por quê? Porque a fé cristã era discreta. O que tinha lá na reunião dos crentes? Tinha lá pessoas que se reuniam nas hinos de louvor a Deus, tinha a pregação da palavra, testemunho, profecia, mas não tinha mais nada. Não tinha aquela pompa do judaísmo, com sacerdote paramentado, com fumaça, não tinha aquela pompa do culto judeu. Então, Paulo está dizendo que essa fé que deve ser rejeitada é uma fé porque o cristianismo, os cristãos, eles são discretos, não chamam atenção, agem discretamente. Então, eu já disse aqui mais de uma vez, e já disse para os irmãos da nossa congregação, que quando você tiver um líder que ele aparece mais do que Jesus nas suas mensagens, na sua fala, ele aparece mais do que Jesus, então corra dele, porque com toda certeza ele se trata de um falso profeta. Porque a fé cristã, ela é uma fé discreta. Uma fé que não se no exterior. É uma fé intrinsecamente discreta. A fé que nós precisamos rejeitar também é uma fé que nós devemos ter muito cuidado para não ser uma fé seletiva. E Paulo vai mostrar isso em 13, que ele diz assim: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Então, qual é essa fé que Paulo está dizendo que deve ser evitada, que nós temos que ter, seja seletiva? E seletividade aqui, não estou falando de acepção de pessoas, eu estou falando de seletividade em relação a coisas que você vai discordar na vida das pessoas. Porque, por exemplo, é muito fácil para muitos cristãos ficarem atacando outras pessoas e outros cristãos naquilo que eles são fortes. E serem extremamente condescendentes em áreas da sua vida. Então, por exemplo, é muito fácil para muita gente falar contra o uso de bebida. Porque você não bebe, nunca teve problema com bebida. Mas você fala isso e critica isso na vida das outras pessoas porque você é forte nisso. Mas você evita de falar de coisas que você é fraco. Coisas que você costuma falhar. Então, o que Paulo está dizendo? Que essa fé que nos torna seletivos na nossa forma de encarar a religiosidade, essa fé ela deve ser absolutamente rejeitada. Nós devemos refutar essa fé. Nós não podemos ficar selecionando assuntos que nós vamos pregar, por exemplo, porque nós vamos só pregar daquilo que a gente é forte e vamos omitir aquelas coisas que a gente costuma falhar. É como se fala, por exemplo, a história de um pregador
que foi numa determinada igreja, curou e disse para ele, falou, irmão, olha, é o seguinte, o irmão veio pregar hoje aqui, não está aqui, mas nós gostaríamos de recomendar ao irmão que o irmão não pregasse aqui na nossa igreja contra jogo do bicho. Aí o pastor falou, tá bom, pastor, mas irmão, não pode pregar contra jogo do bicho aqui na nossa igreja, porque aqui nós temos um irmão que ele é dono de banca de jogo de bicho e é um dos maiores dizimistas aqui da igreja. Então, irmão, não prega contra jogador de jogo de bicho aqui na igreja, não. Tá bom, pastor, não vou pregar, não. Irmão, e também outra coisa. Eu também evite de falar sobre as pessoas que ficam com problema de jogo de baralho. Porque aqui na igreja, para atrair as pessoas, a gente criou um grupo de jogo de baralho. Então não pode falar contra jogo de baralho aqui na igreja. Nem contra jogo de dominó também. Não evita falar, não fala disso aí na igreja, não. E o pregador, o que ele podia falar? Ele não podia. E aí, o irmão falou, meu irmão, tá bom, pastor, mas me diz uma coisa. O que eu posso pregar, então, aqui na igreja do senhor? Já que eu não posso pregar sobre tudo isso que o senhor falou, o que eu posso pregar, então? Ele falou assim, irmão, é o seguinte, prega sobre judeu. Fala mal de judeu na pregação, porque aqui na igreja nós não temos nenhum judeu. Dizendo aqui, para nós tomarmos muito cuidado com uma religião que seja seletiva na sua forma de abordagem. O seu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, é um evangelho que não é seletivo. Nós também não podemos ser. Selecionar dos textos bíblicos somente aquilo que a gente quer pregar e é somente aquilo que a gente é forte. Nas coisas que a gente falha, a gente não pode nem tocar no assunto. Paulo está dizendo aqui, então, no versículo de número 13, mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Eles querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados. Então, ou seja, eles mesmos não cumprem, são seletivos naquilo que eles pregam. Pregavam para eles que os cristãos deviam ser circuncidados, era fácil, porque eles eram judeus. Mas determinadas coisas que eles não praticavam, e que Paulo vai dizer, eles não praticam, eles querem forçar vocês a praticar. Então, eram seletivos. Esse tipo de fé nós devemos rejeitar de nossa igreja, de nossa vida. Nós não podemos sermos seletivos na nossa forma de pensar cristianismo e de pensar expressões de fé. Nós não queremos e não podemos aceitar uma fé que seja manipuladora. E Paulo vai novamente nos dizer isso. No versículo 13, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Ou seja, é uma fé que manipula as pessoas. Uma fé manipuladora. Pessoas que são absolutamente manipuladoras. Querem fazer com que os cristãos cumpram determinadas agendas, mas só com o propósito de se gloriarem no corpo de vocês. O que eles as pessoas? E olha, hoje está muito fácil dentro das igrejas encontrar pessoas que evangelho para manipulação de massas. E a gente vê isso com muita frequência. A campanha dos 60 dias, 70 dias, 80 dias, 90 dias, todo dia tem uma. E às vezes eu mesmo fico me questionando o porquê dessas campanhas e porquê desse negócio todo. É simplesmente uma única razão. Se gloriarem. O que é? Muitas vezes o sentido aqui é material. O sentido aqui é arrancar pessoas. O sentido aqui não é espiritual nem cuidar da vida de ninguém. Muitas vezes a manipulação que se faz dentro de igrejas evangélicas hoje
muitas vezes elas só têm uma finalidade, é tirar dinheiro das pessoas, é manipular as pessoas materialmente, porque preocupação sincera e honesta é muito difícil se observar. E Paulo está dizendo, esse tipo de fé aqui nós não precisamos, e nós não temos que ter esse tipo de fé, porque há pessoas que muitas vezes nem sabem que estão sendo manipuladas, mas estão. Estão sendo manipuladas. E Paulo vai dizer isso. É uma fé que nós não precisamos. É uma fé que manipule as pessoas. Eles não fazem, mas estão com o fim de se gloriarem no corpo de vocês. Manipulação. Manipulam as pessoas. É um mecanismo que se usa para manipular as pessoas a darem dinheiro dentro de igreja, principalmente dinheiro. Então, esse tipo de fé é um tipo de fé que nós realmente não necessitamos na nossa vida. Agora, eu gostaria de falar sobre o que Paulo fala sobre as dimensões de uma verdadeira fé. Que fé que nós precisamos ter e que é necessário que nós tenhamos, que exige-se de nós. Primeiro, Paulo vai falar isso no versículo 14. A fé que nós precisamos é uma fé que nós nos esvaziemos da religião de méritos. E é isso que ele diz. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Que tipo de fé, então, que nós somos recomendados por Paulo a ter? Nós somos recomendados a ter uma fé que não tenha a prerrogativa de atribuir méritos a si mesmo. Em outras palavras, é uma fé que dependa inteiramente da graça de Deus. Meus irmãos, uma verdadeiramente cristã, ela, segundo Paulo está dizendo aqui, ela é uma fé que nos leva para a morte. Olha o que ele está dizendo. Quanto a mim, versículo 14 do capítulo 6 de Gálatas. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do crucificado para mim e eu para o mundo. Que tipo de fé é a fé que eu tenho que ter? É uma fé que me leve para a morte. Porque carregar a cruz aqui não é uma dor de cabeça, não é um filho que está doente, não carregar a cruz aqui não é isso que Paulo está dizendo. A fé que se exige de ter o coração de um cristão nos conduzindo para a morte. É muito difícil falar esse tipo de coisa hoje, mas a fé cristã é uma fé que está me levando a morrer todos os dias. É uma fé, a fé que nós devemos ter, a verdadeira, nos leva a desejar a cruz. Olha o que ele diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. A fé de nós é uma fé que nos faz desejar a cruz e almejar a cruz. O problema dentro de muitas comunidades cristãs hoje em dia é que nós temos gente viva ainda. Muita gente viva. A igreja cristã, a nossa igreja, a igreja Bethel, realmente ser uma igreja bíblica, uma igreja que entendeu de fato o que é fé cristã, quando nós formos uma igreja que desejarmos a cruz. Uma fé que está nos levando à morte. E como eu disse, o grande problema das igrejas hoje é que tem muita pessoa viva ainda. E isso aí é muito fácil da gente detectar.
Basta você contrariar uma pessoa dentro da igreja. Aí que você vai descobrir o que eu estou lhe dizendo. Que o problema das pessoas hoje é que elas estão vivinhas e muito vivas. Elas concordam com você, elas atendem você até o dia que você contrariar alguma coisa que elas fizeram. Até o dia que você for contrário, que você disser alguma coisa que não agrada a elas. Até o dia que você cobrar alguma responsabilidade dessas pessoas. Aí então, elas vão mostrar que estão vivas. Porque nós precisamos de uma fé que nos leve à morte, de uma fé que nos leve a desejar a cruz e não o trono, de uma palavras cada dia mais semelhante a Cristo. Então, que tipo de fé que se prega hoje em dia dentro das igrejas? É uma fé que torna as pessoas vivas. É uma fé que contraria esse ensinamento de Paulo. É uma fé que coloca como condição de verdadeira expressão do cristianismo pessoas vivas e muito vivas. Mas o que nós vemos e o que a Bíblia nos recomenda é que sejamos pessoas que desejem a cruz, que entregaram suas vidas verdadeiramente a Deus e que seja na vida ou que seja na morte aprenderam que devem glorificar a Deus. Que nós temos que ter. Esse é o Cristo que nós devemos seguir. Um Cristo que nos ensina a desejar que este mundo passe rapidamente, que ele sequer faça parte. A fé bíblica nos leva a desejar a cruz todos os dias. Então, nos leva ao desejo de morrer para nós mesmos todos os dias e não nos tornarmos vivos todos os dias. E também a vida, e que eu desejo para a nossa vida, é que a gente viva um outro tipo de fé e um outro tipo de religiosidade. Eu preciso abrir mão de algumas posturas que pregam como verdadeiras expressões de fé. Eu preciso abrir mão, porque muito dessa postura e muito desses ensinamentos que se fazem são verdadeiras expressões de religião pagã que nada tem a ver com o cristianismo. O verdadeiro cristianismo, e no versículo 15, Paulo vai nos falar a respeito disso, que a fé que nós precisamos e que é do verdadeiro cristianismo, ela é uma fé que nos mova a ser. É isso no verso 15, ele diz assim: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. A fé que eu preciso ter é uma fé, portanto, que me leve a ser uma pessoa nova a cada dia, que me leve a ser uma pessoa diferente a cada dia, que cada dia eu vá crescendo à semelhança de Cristo, que a cada dia eu esteja sendo transformado à imagem e à semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Essa é a fé que nós temos que almejar e que desejar para nós. Forma, meus irmãos, dessa maneira, é que eu me lembro de um filósofo, e era chamado de o filósofo do devir, que ele dizia que as coisas estavam em constante movimento. O tempo todo as coisas estavam transformando-se, estavam mudando. E ele dizia, para justificar sua tese, por exemplo, que era impossível que uma pessoa tomasse banho no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Porque quando ele entrasse a primeira vez e que na segunda mesmo ou na primeira que ele entrasse, as águas já seriam outras. Não seriam as mesmas águas. Ali na ribanceira, no fundo do leito do rio, já estaria acontecendo erupções e coisas estariam mudando.
de maneira que era impossível tomar banho no mesmo rio 2 vezes. O rio estava sempre em constante transformação, em constante mudança. Se a fé que eu preciso ter é uma fé que me leve a desejar a morte, é uma fé que me faça me tornar uma nova criatura, então nós poderíamos ter várias reuniões da igreja, vários cultos da igreja, mas nós nunca haveríamos de ter os mesmos crentes 2 vezes nas mesmas reuniões que nós fazemos. Por quê? Porque haveria de ser o mesmo culto até, mas os crentes já não transformados, já estariam sendo mudados e já estaria sendo gerado em cada dia, na vida de cada um de nós, a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, que nós tenhamos uma fé que nos torne novas pessoas, que em cada culto a gente vá e saia de lá transformado, que a gente não volte a ser a mesma pessoa, que eu participe do culto hoje, mas que no próximo culto eu seja um outro José Luiz, que a minha vida no próximo culto seja outro, que eu tenha crescido, que eu tenha amadurecido na minha fé, que eu tenha melhorado como cristão, como cidadão, como esposo, como filho, como pai, como cristão. Porque para mim se torna cada dia mais difícil entender como pode pessoas que participam de cultos há 30, 40 anos, 20 anos e nunca mudam. Elas nunca crescem, elas nunca amadurecem, são sempre os mesmos. Em todos os. E o pior, às vezes quando nós paramos para pensar e para ir atrás de informações a respeito desses irmãos, que muitas vezes aparecem, nós vamos buscar informação, eles deram problemas na igreja tal lá em 1910, quando os Berg vieram para o Brasil. E hoje, em 2020, continuam dando mesmos problemas dentro da... Quer dizer, nunca crescem, eles nunca amadurecem. Eles são os mesmos crentes há 20, 30 anos, 40 anos. E aí eu fico pensando, como é que pode? Como é que pode? Se a fé que nós desejamos e a fé que nós devemos ter é uma fé que nos torna novas criaturas. Paulo está dizendo, de nada vale uma fé, em outras palavras, ele diz de nada vale ser circuncidado, eu vou trocar aqui, de nada vale ter uma fé que não transforma, mas o que importa? O que importa é uma fé que nos leve a ser uma nova criatura. É uma fé que nos faça participar de um culto hoje, mas no próximo culto ser um novo José Luiz, ser uma nova pessoa, com a outra forma de encarar a vida. Mas como eu disse, infelizmente, a fé que se prega hoje, a fé que muitos vivem hoje é uma fé que não os leva, que não exige deles transformação de vida, compromisso com Deus, comprometimento com a obra de Cristo. Eles vivem o evangelho dos Gálatas, o evangelho o evangelho da seletividade. Eles só pregam e ensinam aquilo que eles são fortes, mas eles nunca são confrontados com a palavra de Deus para mudarem de postura e para mudarem de vida. E são manipulados o tempo inteiro. Eles nunca têm uma fé que exija deles serem uma nova criatura. Em Coríntios, né? Porque agora nós somos uma nova criatura, uma nova criação de Deus. É essa a proposta do Evangelho. É nos tornar nova criatura. É nos fazer semelhantes à imagem de seu próprio Filho Jesus Cristo. A fé que nós precisamos, meus irmãos, é uma fé que nos faça ser
pessoas diferentes a cada culto. É uma fé que produz em mim o caráter de Jesus Cristo. Que hoje, meus irmãos, aqui da Igreja Betel, que hoje no culto que nós vamos oferecer a Deus às 18h30, se Ele não voltar, que nós tenhamos lá, mas que sejam pessoas completamente diferentes daquelas que foram ontem no culto da ceia. Que sejam pessoas mais maduras, mais comprometidas com o Evangelho, com a causa de Cristo, mais solidárias, mais amigas, mais, a palavra da moda, né? Mais empáticas com as pessoas. Que hoje, na nossa reunião, nós tenhamos novas pessoas lá. Que tenhamos os mesmos crentes, mas que interiormente esses crentes sejam uma nova criatura. Que eles tenham sido transformados, que eles tenham sido mudados e que dentro de possa estar sendo gerado um novo, que hoje eu seja na igreja um outro pastor, melhor do que eu fui ontem. Que hoje a liderança da igreja seja melhor do que foi ontem. Que o pastor Jeff seja outro, diferente. É claro que não vai nascer cabelo nele, mas que ele seja diferente. Não é? Os pastores da igreja que sejam diferentes que foi ontem. Porque esse é uma fé que nos leve a mudanças profundas e de transformação. Eu tenho, logo no começo da minha fé, o testemunho de alguém que dizia que não estava muito satisfeita com o que estava acontecendo na vida dela, e porque a única coisa que ela estava vendo ser mudada na vida dela eram as roupas que ela vestia. Porque antes ela se vestia de determinada forma e agora ela estava se vestindo de outra. Eu ouvi isso da boca de uma pessoa quando eu ainda era novo convertido. Infelizmente, na vida de muitas pessoas que estão dentro de igrejas evangélicas hoje, há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, não sei. Infelizmente, o que elas têm a dizer é que elas mudaram a forma de pentear o cabelo, a forma de que se vestiam, ou de que se maquiavam, não se maquiavam antes, se maquiam agora, ou antigamente não se maquiava e agora não, mas foi a única coisa que mudou. Uma religião baseada extremamente no exterior das pessoas. E nós, como os evangélicos pentecostais no Brasil, nós temos muita coisa a dizer a respeito disso. Porque, por muitas vezes, nós tivemos uma religião que focava somente no exterior das pessoas. Não vista calça comprida, não assista televisão. Enquanto isso, nós tínhamos dentro das nossas igrejas pessoas com mau caráter, vivendo pessimamente, péssimos pais de família, horrores de pessoas. Como diz aqui, irmãos que estão comentando aí na live, não corte o cabelo. Quantos irmãos na nossa igreja nós vimos ser disciplinados porque apararam ponta do... E dentro das igrejas se tolerava, por exemplo, pessoas que eram extremamente mau caráter, eram fofoqueiros, dissimulados, praticavam pecados absurdos, mas eram seletivos. Por quê? Porque por muito tempo nós fomos doutrinados a viver uma religião baseada no exterior. E nunca focamos o que era o interior das pessoas. E essa religião, nós precisamos tirar ela do nosso meio. Nós precisamos abolir essa religião da nossa vida. A religião que nós precisamos e que nós necessitamos ter, 6 e verso 15, é uma religião que nos faça uma nova criatura. É uma religião que se baseia na cruz de Cristo, que nos leva a olhar para o nosso interior, que nos leva a ser transformados e mudados. Essa é a fé que eu desejo, em nome de Jesus,
que a Igreja Betel tem. Uma fé que deixe de ficar no exterior do seu conteúdo interior. E eu quero, nessa manhã, desafiar a cada um de nós a pensar que tipo de fé nós estamos praticando. Que tipo de religiosidade nós estamos praticando. Do exterior, é a religiosidade seletiva, que só fala daquilo que a gente é forte, mas esquece de apontar o dedo, de colocar o dedo na ferida, naquilo que nós somos fracos e que precisamos mudar. É a religião que manipula as pessoas a pensar da nossa forma, da nossa maneira, que manipula, ou a fé que nós precisamos é, de fato, a fé que não olha para os méritos, mas uma fé que nos leva a desejar a cruz, uma fé que nos leva não a olhar para a vida como mérito, mas olhar para a graça de Deus. E essa fé que nos leva a olhar para o interior e viver uma vida de transformação. Há esses 3 tipos de fé que nós temos que rejeitar. Essas 3 que eu disse no começo, que Paulo vai dizer. A fé exterior, seletiva, a fé manipuladora. E há 3 tipos de fé também. Que nós uma fé que acredita na graça de Deus e que uma fé que se crucificada com Cristo, que está morta todos os dias, uma fé também que nos faz a viver uma outra dimensão, e essa fé do verso 15, que Paulo vai dizer que é uma fé que nos transforma todos os dias numa nova criatura. Que eu e você sejamos assim. Que hoje à noite tenhamos os mesmos crentes, mas que eu, que você, que nós sejamos transformados à imagem de Jesus Cristo todos os dias. Hoje na igreja, um outro pastor Zé Luiz, um outro pastor Jefferson, os mesmos, mas transformados por dentro. Porque o que não dá para a gente continuar admitindo como fé verdadeira é uma fé que não nos leva a mudar nunca, que nos faz sermos as mesmas pessoas, com os mesmos hábitos, com as mesmas práticas a vida toda. E sendo assim, eu quero desejar a você, meu irmão, um ótimo dia. Eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo, que abençoe você e a sua casa. E eu espero os irmãos hoje às 18h30. A Deus na igreja. Às 18h30 nós estaremos lá na nossa igreja cultuando a Deus junto com os irmãos. Que Deus em Cristo abençoe. Obrigado a participação dos irmãos aqui no nosso encontro da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos e que o amor de Deus, a de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua igreja e com ela permaneça agora e para todo sempre. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor, meus irmãos. Tenham um ótimo domingo.